Olá, seja muito bem-vindo ao RA Pod, estreando hoje para trazer muita tecnologia e educação para você. E no episódio de hoje, a gente recebe uma convidada super ilustre, ela que é pedagoga, especialista em psicopedagogia e gestão escolar, em mestrado em ensino de ciências e matemática, mais de 20 anos de experiência em docência, coordenação e assessoria pedagógica. Ela tanto atuou em escolas públicas quanto privadas, é destaque em projetos educacionais cooperativos, com atuação há 12 anos em educação à distância, incluindo tutoria e supervisão de pós-graduação. Colaborou com instituições como ESAF e ESP, elaborando cursos virtuais no ambiente mobile. A gente está falando aqui da professora Josiane Costa, que vai trazer mais sobre esse mundo da tecnologia e educação. Será que dá certo? Será que combina em sala de aula? Então, bora agora conversar com a professora para entender melhor sobre esse mundo tecnológico que agora entra na sala de aula, né, professora? Seja muito bem-vinda. Ai, obrigada. Primeiro, dizer que é um prazer imenso, uma honra, né, ter sido convidado para o primeiro RA Pode, pode mesmo, né? Pode tudo. Pode tudo. Olha, então, assim, tecnologia e educação combina, super combina. Acho que, assim, é um casamento, pelo menos para os momentos atuais que nós estamos vivendo, esse contexto em que é tudo muito rápido, tudo, né, se modifica e antes esse processo de transformação, ele era bem mais lento, a gente se comunicava de uma forma mais lenta com as pessoas, hoje não, né? Hoje você está à distância de um clique. Educação vem muito nessa perspectiva, mas os estudantes estão bem à frente do que os colegas professores que estão aí assistindo vão se identificar, com certeza já passei por esse momento também. As crianças e adolescentes e jovens, eles estão nessa pegada tecnológica, digital, eles nasceram já dentro desse mundo, envolvido, imerso nisso. Nós ali de uma geração anterior, nós tivemos que aprender, né? Quem aí da época do Orkut, né, gente? É a Né? minha época, Eu jamais. também, né? Quem é Orkut? Ninguém é. Os meninos não vão saber. Assim como eles não reconhecem de imediato uma fita cassete, nem um disquete, Sim. né? Pendrive, talvez alguns. Então, quando a gente fala de tecnologia digital, a gente precisa entender que também é muito recente. Isso é um processo emergente que Quando está que ali. chegou na sala de aula? Isso. Se a gente for pensar de tecnologia digital, lá na época, aí, sei lá, eu penso assim, deixa eu lembrar que o mais rápido que eu lembre, a gente vem falando de algo que os meninos gostam muito, que são os jogos. Sai década de 70, a gente já tinha isso muito latente. Esses jogos adentrando os espaços escolares, talvez não numa realidade brasileira. Para fora, com certeza, isso já existia, né? Então, para a gente, no Brasil, ainda é um processo recente, se a gente considerar, a gente está falando de internet que vem de 2000 para cá. Então, nós aprendemos a lidar entre erros, ensaios, erros e acertos nesse processo. Aqui no Brasil a gente começa com salas de informática e a gente avança, né? Como que a gente está hoje? Hoje, em relação a gente está com dispositivos móveis, né? Muito presentes na sociedade como um todo. Assim, hoje o celular, o tablet, um notebook, ele é quase a extensão do nosso corpo. Na verdade, ele é a extensão da nossa memória, Sim. né? E isso é muito importante para aquela criança. Eu vou pegar aqui um exemplo do meu filho, acho que quem tem filho vai se identificar também. Ficar sem celular, né, para se comunicar na escola, para buscar, isso já é muito comum. Para a gente que é pai, muitas vezes a gente deixar o celular num canto, parece que está faltando alguma coisa. Né? Isso, se a gente for olhar 5, 10 anos atrás, isso não acontecia conosco. Então, as tecnologias digitais, elas alteraram a forma como nós nos comunicamos com o mundo, internamente com a nossa família, e a forma também que a gente trabalha a educação, ou pelo menos precisaria, né, ter essa mudança, essa modificação dentro das metodologias do professor, trazer, inserir essas ferramentas para dentro da sala de aula. É só para acrescentar, eu vejo assim que a gente chega num ponto em que a gente não consegue mais separar. Hoje não tem como. A gente pode limitar uma criança o uso de telas, de celular, mas distanciar ela totalmente não tem como mais, né? A gente não consegue mais voltar
para o tempo que não existia isso. Isso é um saudosismo. Exatamente. Você quer saber ali um amiguinho com o celular, ela queria alguma coisa. Agora, aí é que tá. É um grande desafio, eu imagino, da educação incluir dispositivos eletrônicos. E hoje a gente já tem, por exemplo, dispositivos aplicativos em realidade aumentada que traz, né, lições, disciplinas com um jeito muito diferente, divertido e atraente para os alunos. A gente vai pedir até para colocar, para a Vitória, onde você colocar aí na imagem, para todo mundo ver, professor, pai ver. Como a gente usa esse aplicativo dentro de sala de aula e pega, por exemplo, um vulcão em erupção ali numa aula de geografia, os tipos de chuva, por exemplo, ali tudo acontecendo na palma da mão. Funciona esse tipo de tecnologia dentro da sala? Para professor entender, o professor que está assistindo a gente entender bem se funciona ou não, conforme a sua vivência. Não, funciona, com certeza que funciona, né? Desde que esse dispositivo, essa tecnologia, ela seja fruto, né, de um planejamento, de uma intenção, mas ainda assim, o processo de desenvolvimento da criança, por exemplo, se você entregar qualquer ferramenta, dispositivo para ela, ela já vai intuitivamente descobrindo, porque faz parte, né? Mas quando eu uso isso, quando eu trago esse dispositivo para dentro da realidade de um ambiente que é pedagógico, professor, eu preciso ter a intenção do que vai acontecer com aquele estudante, o que eu preciso que ele aprenda, né? Eu, professor, eu preciso fazer, organizar isso dentro do meu planejamento. Então, assim, não é simplesmente pegar o dispositivo e entregar. Não. O professor precisa entender. Precisa. E para entender como funciona, ele precisa se apropriar disso. Né? Então, eu vejo que muito mais que você colocou, a gente não tem mais como retroceder. A gente precisa entregar como adultos, como responsáveis pela educação, e aí eu falo para pai, falo para o professor, a gente precisa entregar e conhecer quais são aqueles limites que eu preciso colocar para aquela criança, se ela tem 3. Professor, você está falando para entregar o celular para os 3 anos, pronto, não vão demonizar ninguém não, tá bom? Mas o que pesa justamente é o tempo que aquela criança, aquele adolescente, ele vai ficar exposto àquela luz, assim como se a gente ficar exposto muito tempo no sol, né, a gente vai fazer bem. Né? Assim, se a gente ficar exposto muito tempo para uma tela, também não vai fazer bem. Tudo é equilíbrio. É importante a gente falar aqui, deixar muito bem claro, que a tecnologia ela não vem para deixar de existir aquela mão na massa que todo professor gosta de fazer com o aluno, né? Aquela pintura, o livro, o corte, a colagem. Ele não vem para acabar com isso. Pelo contrário, vem para agregar a todas essas lições. É um complemento muito importante. E o professor ganha quando ele traz essas metodologias mais interativas para dentro da sala de aula? O que ele ganha com isso? A gente chama de metodologia dentro de uma das metodologias ativas, né? Dentro delas, a matemática, trabalhar uma modelagem, né? Isso dentro do próprio metodologia de projetos que a gente chama de metodologia ativa. Quando eu trago, você colocou o exemplo do vulcão, eu vou trazer uns conteúdos voltados para essa questão da terra, né? Esse solo, o que me faz, né, fazer aquela erupção. A criança se percebe e imerge, né? Fica nesse mundo de imaginação que ela tem, essa capacidade dela criar. Ela vai imaginar como é que é aquilo na realidade. Então, ela acaba tendo sensações reais mesmo. Então, a tecnologia, ela permite isso. Está comprovado que a criança aprende mais rápido? Está comprovado, sim. Está comprovado. Existem, sim, pesquisas de que... mas é o que eu estou falando para você. Desde que exista esse equilíbrio, né? E precisa o equilíbrio de fato. Sim. Né? Porque se eu exponho muito, está comprovado que as crianças conseguem compreender, mas assim como tem. Se serve para todas as crianças, serve para a maioria delas. Porque a gente não pode dizer assim, 100% do planeta vai aprender, né? Não tem como. Mas deixa eu perguntar uma coisa, para as crianças que têm condições de aprendizagem, né, como autistas, transtorno déficit de atenção, como é que funcionam esses dispositivos? Chama mais a atenção delas? Como é que funciona? Você já tem alguma experiência? Se a gente vai falar, por exemplo, desses próprios aplicativos de realidade aumentada, onde a gente consegue ter múltiplos sentidos, então, principalmente para as crianças autistas que aprendem
por meio dessas metodologias multissensoriais. Então, a gente tem, por exemplo, na própria realidade aumentada, o som. Então, eu trabalho aí a audição, eu tenho a visão, com todas aquelas cores e movimentos. Estou trabalhando ali tato, claro que eu vou estar trabalhando, porque eu vou precisar segurar ali o celular, né? Não que eu vá sentir a textura, que seria outra experiência. Mas há pessoas, e isso também na psicologia, as pesquisas, elas comprovam que pelo som e pela visão, determinadas músicas, algumas pessoas, elas conseguem ter sensações, como é que a gente diz? De tato, sensoriais mesmo, do corpo, né? Sinestésicas, essa aqui é a palavra técnica, né? De gosto. Então, outros sistemas são acionados. Isso é interessante. Como que uma tecnologia está se desenvolvendo de modo a, inclusive, mexer com todo o organismo, né? Então, um exemplo se a gente está numa tecnologia imersiva, um exemplo que eu acho que todo mundo consegue entender, porque eu tô falando nisso, quem tem filho adolescente, hein? Você tem filho adolescente, vai me entender. O menino tá lá, jogando, passa 30 minutos, 1 hora, 2 horas, ele não sente fome, ele não sente sede. Ele fica vidrado. O corpo dele se altera, né? Então, assim, quando a criança ela entra em contato com essa tecnologia digital, a atenção dela vai para aquele foco. Então, ela fica focada naquilo ali. E outras situações que, corriqueiramente, se ela tivesse somente no livro, ou somente com uma atividade escrita, ou com outro tipo de tecnologia, talvez não rendesse tanto. E aí, só respondendo o que se falou, é importante, sim, ter outros elementos além da tecnologia, sim, para complementar. Por quê? Porque existem outros sentidos que esses dispositivos não acionam diretamente, né? Que aí e que são outras habilidades que ele vai precisar desenvolver. A própria prensa, né? Eu pego, por exemplo, posso pegar aqui essa joaninha, né? Que está muito fofa, muito linda. Então, aqui eu vou ter outras habilidades, vou mobilizar outras partes, inclusive cerebrais, para poder estar trabalhando aqui. Isso em conjunto, isso é fantástico. Agora, imagina se a gente pegar várias disciplinas, como biologia, matemática, geografia, ciência, e colocar isso tudo em um dispositivo eletrônico, em forma de aula. Imagina os olhinhos dessas crianças, desses alunos, aprendendo rapidinho. E o professor também, né, vendo ali... E eu vejo, sabe o que mais também? A possibilidade de enxergar o que, corriqueiramente, o plano não nos consegue. O livro está lá estático, figura parada, e ali a imagem salta na tela. Nossa, os detalhes, né? Eu fico imaginando assim. Aí na tela. Vai falando. Não, porque eu fico imaginando, sabe, o sistema circulatório, o sangue, ou então aqueles músculos movimentando. O coração pulsando. Nossa. Então, eles conseguem imaginar sem necessariamente estar ali no real. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que a gente está hoje aqui na educação pública, no ensino público, com relação a isso? O que a gente já tem de efetivo para empurrar, né, os nossos estudantes para agilizar, acelerar o ensino-aprendizagem deles com relação à tecnologia? A tecnologia digital, no ensino público nós temos, sim, pela experiência, né, que nós temos acumulado, passamos já por diversas, dentre elas as salas que são organizadas pedagogicamente para esse fim, com computadores ou com o próprio tablet. Então, os tablets são levados também naquelas escolas onde não há um espaço físico, esse tablet caminha até as salas, então aquela aula ou aquele espaço ele é transformado, né, num grande laboratório, vamos dizer assim, para esses dispositivos móveis. Outros projetos voltados até a cultura maker, a questão da robótica, então tudo isso tem sido implementado. E a realidade aumentada já está dentro da escola? Não, eu acho que é algo muito novo ainda, né? São poucas as pessoas que caminham por essa seara. E é um campo, né, que precisa ser bem mais valorizado no sentido de que é um potencial gigantesco, né? Com cores, com sons, com formas, e que é possível da criança realmente emergir naquele mundo. Com os dispositivos que tem hoje, né, com todos os recursos que se tem hoje no ensino público,
já há algum dado que mostre o quanto que foi benéfico ali para aquela turma? Os Há algo acompanhamentos nesse sentido? são feitos. Isso aí é nível de secretarias, né? Eles têm um acompanhamento interno, onde há, sim, dados, e aí cada secretaria organiza esses dados. Mas a nível mundial, global, a gente fala que existem ciclos de pesquisas e artigos Tem que apontam sim. e estimulam, né, esse tipo Sim, de metodologia na sala de aula. sim, com certeza. Isso é um movimento, inclusive aqui, ó, o próprio. eh, Tem um, deixa eu lembrar aqui, que é o MIT, que a gente chama, veio para o Brasil ali meados de 2015, com um grupo em São Paulo, por exemplo, que trabalhou essas tecnologias, que hoje a gente chama de laboratório rotacional, a gente chama de sala de aula invertida. Essa foi uma metodologia que houve um estudo grande no Brasil, em alguns pontos, né? Uma das mais conhecidas aí, a professora Lilian Bachsick, que é, assim, eu digo, ela tem um livro juntamente aí com, lembrar o nome dele agora, que eu não vou lembrar aqui, Não tem problema. fugiu, fugiu. Mas o professor Moran, né? Então, assim, a dupla, Lilian Bachsick e o professor Moran. Então, veio desse projeto que foi, né, lá organizado pela universidade dos Estados Unidos, fizeram um polo aqui no Brasil e aqui foi desenvolvendo em algumas escolas de São Paulo, Nordeste, e aí isso se difundiu. Hoje a gente já sabe o que é uma sala de aula invertida, o que é um laboratório rotacional, o que é trabalhar de forma personalizada. E isso não é possível de desfazer se a gente não tiver a tecnologia digital. Não é possível. Agora, Jacena, eu queria chegar num ponto sobre com os professores, né? Falando diretamente com os professores. Como é que está essa aceitação? Os professores estão adeptos, a maioria, a tecnologias, aos meios digitais, a um aplicativo de realidade aumentada, por exemplo? Existe algum tipo não é rejeição, não é essa palavra que eu quero colocar, resistência deles com relação ao esse aplicativo, ou, assim, às vezes é meio por medo da tecnologia mesmo, já não existe. O que existe, assim? Quem nunca passou por isso, Eu né? acho que a pandemia deve dar uma acelerada, né, Não nesse deu. Isso sentido, né? também tem pesquisas nesse sentido, né? Então, processos que estavam lentos, a pandemia disse assim: olha, cheguei aqui, a tecnologia ficou e não tem como retroceder mais. Mas, de fato, há ainda assim, eu penso que tudo aquilo que é novo, quando a gente está diante do novo, é o nosso instinto de defesa, Sim. né? É o nosso instinto de defesa dizer assim, opa, e aí se eu mexer aqui, se eu tocar aqui, será que vai dar certo? Porque é muito mais cômodo nós continuarmos fazendo o que nós sempre fizemos. Acho que esse é o grande desafio para a gente, né? Se desafiar, lançar à frente de algo que é novo. E isso assusta no primeiro momento, né? E o ser humano, como eu disse, é uma defesa até. Para nós fica essa dica, vamos dizer assim, né? De se abrir aquilo que é possível, aquilo que é novo, aquilo que é inerente à criança. Hoje não temos mais como fugir. Ou a gente se adapta, e aí sim, com as dificuldades que nós temos, porque migrar desse mundo analógico para um mundo digital, é assim, é uma cultura que foi criada, né? E como toda cultura, a gente precisa ir desconstruindo para construir outra. E aí é mudança de mentalidade, sim. A gente está falando de letramento digital? A gente também está falando que esse letramento digital, ele vem, além de eu saber como utilizar esses dispositivos, como eu vou me portar frente àquele computador, notebook, celular, eu também preciso entender quais são os valores que estão ali por trás, como é que eu vou me comunicar, que palavra. Hoje a gente tem inclusive a netiqueta, que foi criada já há algum tempo, porque eu lembro que eu queria digitar tudo em maiúsculo lá. Sei que vocês também passaram por isso? Sim. Eu passei. Gente, até que um dia, no ambiente virtual, lá no ambiente acadêmico, eu disse assim, professora, digitar tudo em maiúsculo é dizer o que mesmo? Você está gritando. Aí eu falei, gente, desculpa, vou lá colocar as minúsculas. Porque assim, faz parte, foi uma convenção, porque ali, o momento, imagina, a internet era tudo Na novo. minha época,
prova era tudo em caixa alta ali. E aí a própria linguagem vai ser, quando se você fala de adequando. letramento digital, a gente fala, assim, de como utilizar cada dispositivo, mas como que a gente também se comunica, né? Como que a própria linguagem que é vivida, ela vai se transformando e como ela se adequa, de acordo com o suporte. Por exemplo, eu vou lidar com uma comunicação informal pelo WhatsApp, dificilmente você digita as 4 letras do você. Né? Dificilmente. Então, se você for lidar com um adolescente, uma conversa com um adolescente, então, de hoje, porque cada vez mais eles estão abreviando, né? meu Então, amor, eu vou dizer assim, conversar com criança, ele só vai querer mandar figurinha pra você. Você precisa ter você precisa ter uma coleção de figurinhas. Então, tudo isso, né? E pra gente que é professor, para essa área de educação, tem que também se atualizando nessa. Se não ficam gerações muito distintas, e aí é como se a gente não se comunicasse. Sabe? Se eu não conseguisse acessar de um outro. Por onde começar? Hoje, se você lida com, desde a criança até o jovem ou adulto, ela faz parte desse dia a dia. Então, começa por aquilo que é mais simples. Né? Começa, você, assim, eu vou um exemplo aqui lá de casa. Sogra, desculpa, mas eu vou ter que me usar de exemplo. Mas, assim, a minha sogra é bem interessante, porque antes, a gente dizia assim, vamos colocar um aplicativo, você não precisa mais ir na boca do caixa para poder sacar, né? E hoje, alguns anos não tão longos depois, ela já começou aí. Lembra da mudança de mentalidade que eu falei? Eu sei que você me perguntou de professor, e eu estou trazendo um exemplo cotidiano para a gente entender que, primeiro, a gente tinha uma prática que era, bom, eu vou sacar o dinheiro lá na boca do caixa. Depois, o que acontece? Eu começo a ter aplicativos, né, em um dispositivo que eu utilizo cotidianamente. Então, a partir daí, eu não sei utilizar isso aqui. Não sei nem como baixa esse aplicativo. Eu vou pedir ajuda de quem sabe. Peça ajuda de quem sabe, quem tem experiência. Quem é sempre, se a gente estiver falando de vovô e de vovó, é sempre o neto, não é nem o filho, é o neto. Então, vai lá, ajuda. Hoje, a minha sogra já consegue fazer as transferências só. Então, demorou um tempo. Acho que a primeira coisa é ter essa noção de que a gente também precisa de um tempo, que a gente precisa errar, faz parte do processo. Faz parte do processo errar para o professor, faz parte errar para o estudante. Dentro desse momento em que a gente está se ajustando, em que tem uma certa resistência, em achar que vai errar, que vai dar tudo errado, no primeiro momento dá, bom, mas avança um pouquinho, insiste, porque é esse o processo do aprender, né? Eu digo sempre para os meus filhos, se não precisasse aprender, a gente não nasceria filho, bebê, a gente não ia se desenvolvendo nas várias etapas. Então, para o educador que está ainda com essa dificuldade, primeiro começa por onde você conhece, aquilo que é mais próximo de você. É um celular, é um notebook, é uma televisão, enfim. Começa por aí e vai descobrindo, vai mexendo, vai se interessando. A verdade é isso. E aí, né, tem que encontrar parceiros que te ajudem. Lembra lá da minha sogra? Foi com o neto. Mas a gente tem hoje grandes parceiros, tem a própria internet. A gente tem aqui a própria... A gente está aqui no... Pode errar. Errar? Pode. Errar pode. É quase um errar pode, sabe? Mas não é um rá. Tá? É quase um errar. É o que a gente está dentro do contexto que a gente está conversando. A gente tem a Lions hoje, sim, né, que é essa empresa que tem trazido inovação dentro da área da tecnologia, não só da realidade aumentada, né, tem outras possibilidades, próprias tecnologias, ainda que a gente chama de tecnológico por meio dos livros impressos, isso foi um grande boom na nossa sociedade ter essas impressões. Começa, novamente falando, começa daquilo que é mais próximo, daquilo que é mais pertinho aqui de você, começa descobrindo e começa pensando que você consegue. E busca ajuda com quem conhece. Porque tem muita gente também que está por aí dizendo que conhece e aí acaba levando você para uma cilada. Mas é importante estar em busca desse processo de aperfeiçoamento, né? E pede ajuda, inclusive daquelas pessoinhas, eu estou falando aqui de pessoas que têm experiências na área, mas também o estudante, ele é alguém que pode ensinar. Então, se você colocar hoje um dispositivo móvel, seja um tablet ou um celular,
na mão de uma criança, de um adolescente, ele vai ir por uns caminhos, porque as redes neurais dele, né, e já nascer imerso nisso, é diferente da nossa. Às vezes ele não tem nem paciência de ensinar, né? Mas a gente precisa ter, enquanto adulto, de referência desse jovem, dessa criança, dizer, olha, para um pouquinho, vamos começar, porque é tudo muito rápido, eles aprendem muito rápido, mas eles precisam também saber que pessoas valem mais do que os próprias máquinas. Então, ele tem que olhar para aquele adulto, tem que olhar para aquela pessoa que é de referência e dizer assim, olha, com você olhar no olho, hoje está muito difícil, sabe? Verdade. Hoje está muito difícil. Muito difícil. E agora, Josiane, a gente fala de plano de aula. A gente sabe que tem muito professor que fica se perguntando, tá, mas como é que eu vou colocar tecnologia, um dispositivo eletrônico no meio do meu plano de aula ou no meu planejamento? Como fazer isso, né? A dica que acho que todo professor está querendo hoje, nesse momento, já entendeu que a tecnologia é importante, que é eficaz, que usar os dispositivos eletrônicos dentro da sala de aula vai fazer efeito sim, vai ajudar os alunos a aprenderem mais rápido. Inclusive, os alunos que têm alguma condição de aprendizagem, como alunos autistas, com déficit de atenção, mas como colocar isso mesmo na prática, como planejar essa aula aí na escola. Inserir a tecnologia dentro do planejamento eu diria que é até simples, sabe? Porque ela é um recurso a mais para o professor. Então, dentro imagina que você vai trabalhar com a alfabetização. Vamos começar aí? Na hora que você vai trabalhar a alfabetização, você vai precisar o quê? Imagina uma rotina, né, dessa aula. Bom, você vai primeiro começar com a parte da oralidade, vai trabalhar, ou vai levar algum livro, vai contar alguma história. Imagina que de repente você vai falar sobre uma abelha, né? Imagina uma abelha? E aí você imagina que você conta a história toda dela lá, que ela fabrica o mel, que isso, você contextualiza isso na sua fala. Depois você pode, inclusive, levar uma experiência sensorial para ele. Lembra do que são tecnologias, de repente, um bichinho de pelúcia. Você leva essa criança conduzindo um dispositivo para que ela veja, de repente, essa abelha, dentro, como que ela se move, porque ela não vai ter essa oportunidade dentro da sala de aula ali, mas que ela já ouviu a história, mas que ela já sentiu, de repente, um bichinho ali, ou que ela viu uma imagem. Mas quando ela estiver com o dispositivo, de repente, essa realidade aumentada, pensar na abelha, imagina uma abelha voando, toda linda, com as suas cores, né? Ou com uma música, ela cantando, isso vai trazer outra experiência para a criança. Então, seguir uma sequência de atividades, um passo a passo. Então, de repente, por exemplo, você pode estar trabalhando, entregando para ela, né, esse dispositivo, para ela ter esse momento, mas você já teve momentos prévios. Ou então você vai dizer assim, não, minha intenção não é chegar com o dispositivo por último. Eu quero fazer a apresentação da minha aula com o dispositivo. Pode? Então, pode, porque aí eu chegaria a dizer, olha, gente, hoje a gente vai fazer uma aula diferente, é diferente até para mim, né? Vamos lá, vamos experimentar juntos. E aí você já poderia dizer, olha, nós vamos seguir com as nossas regras. Então, quando a gente começa com a tecnologia, é importante, isso é dica de milhões, já colocar todos aqueles combinados, o que pode, o que não pode, já dar direcionamento, porque é muito fácil de ter ali uma dispersão, ou o outro achar que é mais bonitinho do colega do vizinho. Então, você já coloca essas dicas aí, né, essas regras, na verdade, né? Olha, vocês vão todo mundo vai comigo, então vamos ter um momento em que você vai poder explorar. Ele explora, deixa aquele momento, dependendo da idade da criança, como uma criança, por exemplo, de 6, 7 anos ou menor de 5 anos, deixa um momento ali para ela explorar, para ela entender aquilo ali. Depois você diz, agora vamos dar uma parada. Você já viu a abelha? Aí você já deixa um tempo aqui. Qual que ela estava cantando? Que música que ela estava cantando? E aí ele já traz a memória, já trabalha outras habilidades. Então você vê que é um planejamento que está concatenado. Não é algo que está estanque, não é só a tecnologia lá por si só. Então você pode começar com ela ou você pode terminar com ela. E aí vai depender muito do que você está querendo para aquela criança naquele momento. Aí a responsabilidade é sua, professor. Perfeito. Bônus aqui do LA Pod para você. Clica aqui no link da tela ou na descrição do vídeo, o link vai estar disponível também. Você consegue ter acesso a uma degustação
com todo o conteúdo que a Lions Studios preparou para você, professor, em realidade aumentada. Então, você consegue ter acesso aí à lição, atividades de livros e também ao QR Code para você colocar aí na câmera do celular e mostrar para o seu aluno a figura. Você vai se encantar, vai chamar muito sua atenção e é tudo muito intuitivo. Você não precisa ficar pensando nem estudando para saber mexer no aplicativo Aqui, do ó, dispositivo. sabe o que eu estou É muito pensando legal. aqui? O planejamento, então, tá aí, né? Tá todo Porque assim, eu pronto. tenho um momento da tecnologia digital, vou ter um Sim. momento da atividade escrita, vou Escrita ter um com momento da mão na massa. Então, ele já vem organizando aí, olha, gostei. É, vou até pedir até uma licença para a gente mostrar. Então, o livro, Vitória, vou pedir aqui na nossa produção, preparar um livro só para a gente mostrar aqui rapidamente como é que é a lição. Porque é justamente isso que você falou. Esse passo a passo, a tecnologia hoje também ela já consegue preparar. Então, se o professor consegue internalizar isso, ó, vou preparar uma aula hoje com dispositivo eletrônico, a própria tecnologia já consegue entregar isso, é só ler lá rapidinho, já é intuitivo, ele já consegue aplicar essa aula aí do aluno na hora. Ah, E deixa é eu... extremamente Posso pegar? importante, também pode pegar. E é extremamente importante também para os alunos que têm, como falei, condições de aprendizagem, como autistas, déficit de atenção, porque vai chamar a atenção deles, eles vão gostar muito. E olha, a Jussiane está aqui com o livro de vogais. Sabe o que eu estou vendo aqui? Mostra. A gente está falando dessa dificuldade do professor, né, de lidar com a tecnologia. Gente, aqui tem, baixe o aplicativo, cadastro. Olha só, tem um passo a passo aqui de verdade, muito bacana, desde o início. Eu vou ver aqui uma, você está falando das lições? Isso. Porque já é aquela oralidade, né? Aquela primeiro momento que é a oralidade. Exato. Aqui, você ó. contextualiza a aula. Olha, bem aqui. Vamos lá. Eu já venho aqui, ó, com a música que eu estava falando. Nunca alfabetizou esta professora, né? Ela tem que começar com a música. Ana Abelha Curiosa, e olha, já vem com o texto. É nesse sentido que eu estou dizendo. E aí ele já traz ó, os cards com a, a música, o texto, já vem com a história, né? E já vem, inclusive, com questões problemas. Interessante, Isso, e aí ó. tá pronto, professor, para essa facilidade. A tecnologia ela veio para ficar e ela veio para mostrar essa facilidade mesmo. E a gente sabe que a tecnologia é usada por mal hoje em dia, mas ela não foi criada para esse fim, pelo contrário, ela vem para nos ajudar, para facilitar o nosso dia a dia. A gente está falando da educação, da saúde, de todos os meios. Então, é muito importante hoje que todos entendam que a tecnologia ela é importante e funcional. A gente só precisa entendê-la, né? Não é tão complexa assim, né, Luciane? O ser humano é complexo. O ser humano que é complexo, né? E aí, a gente, dentro dessa complexidade, e que é importante a gente deixar frisado, inclusive dentro do planejamento, sempre que a gente abordar a tecnologia, trazer justamente esses momentos dos limites, trazer essa importância, regular tempo. Isso é importante dentro do próprio planejamento, porque dependendo da faixa etária, a idade que a criança tem é o mais. E aí é o adulto que vai dizer, opa, vamos até aqui, você tá aí. Porque pesquisas apontam muito claramente o tempo, inclusive a Lilian Baxi, que ela tem uma tabela no site que ela diz, ela correlaciona a idade e tempos de tela. E isso a gente está, claro, lidando com tecnologia, a gente não tem que abrir mão da saúde, porque esse processo ele vai cada vez mais nos tornar mais longínquo para o próprio uso da tecnologia. Né? Ela vem sim para somar, vem para nos ajudar. Para as crianças é um potencial incrível, para o professor também, vem para facilitar a aula. Então, algo que eu iria demorar muito tempo para fazer, por meio da tecnologia eu já tenho aquele material pronto ali. Então, isso facilita muito a vida, principalmente daquele que trabalha de manhã, você vai se identificar também. À tarde, muitas vezes trabalham à noite, planejam, né? Então, isso é muito importante. Por quê? Os animais aí da abelhinha? Ah, tem abelhinha aqui. Tem aqui que eu vi uma abelha. Ah, eu vou colocar música. A primeira, né? Vou colocar aqui essa música. O elefantinho. Vamos lá. Pode usar aí, fica à vontade. Uma coisa.
Ela já é experiente Difícil. aqui, a Luciane. Difícil. Olha aqui, olha. Oh. Que delícia. Você tá vendo na tela aí como funciona. Pra criança, sem igual, né? Não, isso aqui tá nessa fase de tudo chama atenção, cores, movimento. E eles estão vendo na tela isso aqui? É sério? Sim, estão vendo na tela. Olha que legal. Então eu vou colocar esse outro aqui. Olha só. E que lição é essa A ponte aqui, olha? Cubra a letra A. Cubra a letra A. Ele foi cobrindo. Esse aqui, ele vai aparecendo aqui, ó. Qual é a forma da letra A? Isso é bem importante nesse processo de alfabetização, em que a criança a memorizar. Muito legal. Ó, tá vendo? Eu já não quero devolver para ela o tablet. Posso ficar para mim. Pronto. E, gente, é isso. A gente chega ao fim desse primeiro episódio do RA Pod. Bate-papo super bacana com a Josiane, que tem essa experiência vasta na área da educação aqui de Manaus. E a gente traz ela aqui justamente para falar com você, professor. Você, professor, que ainda está resistente, não fique mais. Aproveite o melhor que a tecnologia traz para a gente. E a tecnologia hoje está na educação, está inserida e é hoje uma aliada. E eu quero agradecer muito a você, Josiane, por ter reservado um tempinho para vir aqui com a gente e esclarecer, né, ajudar os professores a enxergarem a tecnologia de uma forma mais amigável, né? Gente, eu que agradeço o convite. Estou, como eu disse anteriormente, estou lisonjeada e aqui fica meu agradecimento mesmo e um pedido, na verdade, para finalizar aqui, eu acredito que sejam minhas palavras finais, né? Mas um pedido para os colegas que ainda estejam, porventura, pensando, puxa vida, como é que eu vou inserir isso dentro da minha sala? Como é que eu vou lidar com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo da sala de aula? O meu apelo é, experimenta, sabe? No primeiro momento, como tudo na vida. Quando a gente começou a andar, quem sabe andar de bicicleta, foi experimentar, caiu, ralou o joelho, doeu um pouquinho. Só que, gente, eu vou falar para vocês que a tecnologia digital, ela tem tanta facilidade que esse processo é muito mais tranquilo. Andar de bicicleta dói. Usar o celular, o tablet, né, ou outro dispositivo digital na aula, você vai ver que com o tempo você vai agradecer por essa dica. Nossa, muito obrigada, viu, Josiane? E obrigada a você também que assistiu até aqui. Lembra que tem um link de degustação de vários conteúdos aí em realidade aumentada para você praticar, para você saber como é que funciona. Você vai ver que é bem intuitivo, então vai lá na descrição do vídeo, clique lá que você vai ter mais informações. Eu quero encerrar aqui com uma frase do Augusto Cury que diz assim: educar não é repetir palavras, é criar ideias, é encantar. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.